E aí, gente, como é que estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário você está chegando neste vídeo. Se você caiu de paraquedas neste canal aqui, nunca viu a minha cara, não me conhece, Não, nunca nem vi. eu peço pra ver até o final pra tu ver que vai valer a pena, vai ser legal. Pra quem já conhece, já é inscrito aqui do canal, sabe que este é o canal de psicologia mais legal do Brasil. Eu digo isso com muita tranquilidade porque não tem nenhum psicólogo, pelo menos até onde eu conheço, até o momento, que, por exemplo, vá fazer um vídeo sobre Breaking Bad. Quem já é inscrito condicionado, então, conhece um pouco melhor esse tipo de conteúdo que eu faço aqui, já sabe muito bem o que tem que fazer no início do vídeo. Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo nas suas redes sociais e mande para outras pessoas. Isso reforça o terapeuta positivamente, que no caso sou eu. Breaking Bad é um dos seriados favoritos de muitas pessoas por aí. Inclusive é o meu seriado favorito também. Então eu pensei em fazer um vídeo diferente aqui hoje, falando sobre os transtornos que eu consegui identificar ao longo do seriado em alguns personagens específicos. Pode ter algumas pessoas que vão ver esse vídeo e dizer assim, tipo, esse cara aí é aquele tipo de psicólogo que gosta de ficar vendo problema em todo mundo e não sei o quê. Vou te dar o benefício da dúvida porque talvez tu não me conheça ainda, tá? Mas eu não faço esse tipo de coisa aí. Olha que bacana! Eu acredito que cada personagem de Breaking Bad não foi desenvolvido, né, pensando em se ter um transtorno, alguma coisa do tipo. Eles têm mais elementos importantes da história do porquê eles agirem do jeito que agem, do porquê eles serem do jeito que são, do que, vou fazer um personagem a partir do transtorno, não sei o quê. É claro! Mas para o intuito desse vídeo aqui, então, eu dei alguma forçadinha em algumas coisas para poder falar um pouco sobre a psicologia em si, dentro de alguns personagens que eu consegui identificar certos padrões de comportamento também. Tomei a liberdade também de pegar emprestado um personagem de Better Call Saul. Better Call Saul! Que acredito que ele se encaixa super bem com essa temática desse vídeo. Se você é estudante de psicologia e está interessado em aprender um pouquinho mais sobre algumas coisas, ou se tu é apenas uma pessoa curiosa que gosta de Breaking Bad, você veio ao guichê correto, meu amigo. Tá bom. E caso alguém caia neste vídeo e não tenha visto Better Call Saul nem Breaking Bad, vai ter muito spoiler. O primeiro personagem que vai aparecer na minha super lista aqui é o irmão do Jimmy McGill, o irmão do Saul Goodman. O Chuck McGill tem duas coisas que eu considero um pezinho em cada canoa, assim, a respeito de dois tipos de transtornos. O primeiro deles é uma coisa que nós temos que chama transtorno paranoide, tá? Transtorno paranoide, assim como qualquer outro tipo de transtorno, tem uma série ali de critérios diagnósticos que a pessoa precisa preencher para a gente poder dizer realmente se a pessoa tem isso daqui. Porém, ele tem alguns traços a respeito de questões paranoides em função muito da própria personalidade dele. Eu acredito que muitas das coisas que aparecem em relação à mania persecutória que ele tem, que tem muito a ver com o transtorno paranoide, né? Achar que está sendo perseguido, achar que tem alguma conspiração ocorrendo contra si, tem a ver com traços da personalidade dele. Ele ser um cara, né, muito narcisista, muito egocêntrico, tem que sair sempre na frente do meu irmão, tem que ser melhor que o meu irmão não pode ser maior do que eu. Na verdade, ninguém pode, né, pelo jeito que ele se comporta lá ao longo do seriado. Mas é uma coisa que me lembrou o transtorno paranoide um pouquinho, né, um pezinho, pelo menos ali, alguns traços de vez em quando de eu estou sendo perseguido. Existe uma galera planejando alguma coisa contra mim, que convenhamos, né, às vezes na situação do Chuck, realmente o Jimmy fez algumas coisas pra ele, tá, mas acredito que em boa parte das vezes não. A outra coisa que aí sim eu acredito ter muito mais a ver com o nosso Chuck McGill, chamam-se transtorno de somatizações. Ele não tem um nome em específico, tá? Esse tipo de transtorno, porque ele se configura de acordo com cada caso em específico, então ele é um pouquinho mais aberto. Para quem não sabe o que são somatizações, ou nunca ouviram falar, ou conhece o termo, mas não entende muito bem, eu fiz um vídeo aqui há um tempo atrás, vou colocar o izinho aqui, a respeito do Homem-Aranha e dando um pouquinho mais de uma letra sobre o que é isso na prática. Mas é importante dizer, então, que o nosso Chuck McGill apresenta coisas a respeito de somatizações, porque ele acredita que ele realmente tem uma doença relacionada à eletricidade. Eu coloco ele nessa caixinha e não numa coisa de delírio ou coisas enfim, de outra categoria. Porque ele realmente, durante boa parte do período que o personagem está no seriado, acredita que ele tem a doença. A somatização está envolvida muito com esse tipo de questão, com essa maneira da mente funcionar. Aconteceu alguma coisa na vida do Chuck McGill, que eu acredito, dentro do contexto do seriado, ter a ver com o divórcio dele, a separação da esposa dele,
e ele não conseguiu processar em termos cognitivos, ele não conseguiu processar em termos da mente dele. Então ele desenvolveu uma doença relacionada a ter uma sensibilidade à eletricidade. Ele não pode entrar em contato com a eletricidade. Agora, o porquê que foi a eletricidade... Eu vou dar choque no seu sistema. Está muito engraçadinho, hein, Robin? Por que foi especificadamente isso, eu não sei dizer. Daí é a cabeça dos roteiristas. Que essa merda aí, pô. Mas ele entra mais na categoria de somatizações de fato, porque o personagem sente a dor. A dor que ele sente em relação à questão da eletricidade é real dentro do contexto do seriado. Ele realmente sente a dor, ele realmente fica incomodado, ele realmente apresenta sintomas relacionados a isso. No caso do Chuck, é uma somatização muito mais forte do que a gente tem comumente assim na vida, no dia a dia, porque ele era um cara muito traços de personalidade fortes e, como eu havia dito, muito narcisista também. Então, isso vai se manifestar também numa somatização mais narcisista, vocês entendem? Entendeu, velho? Nosso segundo personagem, então, que eu pensei em trazer aqui, é um personagem que é querido por muitas pessoas e temido por muitas outras também, da primeira temporada de Breaking Bad, que chama Tuco Salamanca. Yeah, man, look at that, look! Tuco Salamanca apresenta o que nós entendemos dentro da psicologia como comportamentos antissociais. Muitas pessoas que cometem crimes de caráter violento em relação a outra pessoa ou animais acabam se enquadrando nisso que nós consideramos dentro da psicologia, pelo menos a cognitiva comportamental, como comportamento antissocial. Na prática, são pessoas que têm muita dificuldade de ter empatia por outro tipo de ser vivo. Esse tipo de transtorno está muito associado com pessoas que cometem crimes justamente por isso. Tem que ter pouca capacidade de empatia para tu cometer um latrocínio, para tu cometer um homicídio e coisas nesse sentido. A maneira mais correta de se enquadrar esse tipo de comportamento, sendo um padrão de comportamento recorrente da vida do sujeito, né? A maneira mais certa de se falar isso é transtorno de personalidade antissocial. Existem, acredito que 2 vídeos aqui no canal também, vou botar um izinho de um deles aqui sobre esse tipo de transtorno. Como dá pra ver ao longo do seriado, o Sr. Tuco ele não tá se importando muito com os outros, assim, nem com pessoas que trabalham junto com ele, quanto pessoas que ele vê uma vez que outra. Vão ter algumas pessoas que podem pensar o seguinte: tá, não, Gabriel, beleza, mas o Tuco se importa muito com a família dele. Ele faz tudo pela família dele, a família dele ninguém pode tocar. Sim, gente, mas isso não modifica o que eu estava falando antes. Olha o que ele faz em relação à família de todas as outras pessoas, indiretamente, tá? Para conseguir o que ele quer de maneira super violenta. Eu sou cruel, eu sou mau. E outra coisa, não fica muito claro também se ele não sofreu algum tipo de violência nesse sentido durante a criação dele. A gente não sabe como é que eram as coisas lá na família do Tuco, entendeu? A gente não tem como saber. Em uma terceira posição, nós temos uma personagem que a galera da internet adora encontrar significado em coisas, nas cores que ela utiliza, na maneira dela viver, na maneira dela falar. Senhorita Mary Schrader. You better just back off. Okay? My husband is a DEA agent. Jesus, Maria. A cunhada do Walter Branco. A Mary Schrader ficou super conhecida, além da própria fama do seriado em si, mas pela comunidade, né, que curte o seriado, porque ela tem alguns comportamentos muito repetitivos. Outra vez? Ela é uma personagem que utiliza sempre a cor roxa para decoração da própria casa e também para muitas das roupas que ela aparece ao longo da série inteira. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão do que significa o roxo para a série ou para essa personagem, mas eu quero entrar numa outra questão que ela fez algumas vezes ao longo do seriado. A cleptomania, então, consiste num desejo muito forte e quase irresistível de tomar para si alguma coisa que não é sua, seja de um comércio, seja de um lugar que a pessoa está visitando, seja um amigo até que a pessoa vai visitar, enfim, é um desejo de possuir alguma coisa que não é seu e que ninguém perceba que a coisa desapareceu, de certa forma, sabe? Eu sou ladrão, rapaz. Geralmente a pessoa que tem esse tipo de comportamento, ela não percebe aquilo como um problema, que é o que acontece com a Mary Schrader diversas vezes quando ela vai conversar com a Skyler ou quando a Skyler vai conversar com ela sobre isso. Existem diversos motivos pelos quais esse tipo de comportamento aparece em algumas pessoas, tá? Mas dentro do contexto da personagem da Mary Schrader, eu acredito que ela viu muita coisa ao redor dela não podendo ser controlada, muita coisa fora do controle. Lembrando que nós não sabemos como é que foi a infância dessa criatura, então daqui a pouco eu posso estar dando um chute muito na lua aqui, mas tudo bem. Então, como ela viu muita coisa saindo do controle dela, situações de perigo que o marido estava passando, situações de perigo que a família dela como um todo também estava passando,
a mente dela então foi lá e tentou processar algum tipo de controle que ela poderia ter sobre outras coisas. Para essa personagem, de alguma forma, ter controle pode ser uma coisa muito importante. Como as situações externas ali nas quais ela estava passando não puderam oferecer isso para ela, digamos que a mente processou, então tipo, não, a gente vai encontrar um jeito de controlar alguma coisa. Controlar alguma coisa, nesse caso, pode aparecer por tomar posse de objetos que não são seus. Ah, Gabriel, mas e por que ela foi de fato, então, roubar alguma coisa e não foi daqui a pouco pintar um quadro? Porque ela teria um controle, por exemplo, sobre pintar um quadro, alguma coisa assim. Eu não sei, gente. Isso aqui que eu tô falando é só uma coisa que eu interpretei, tá? Então, é uma das milhares de possibilidades que se tem em cima disso. O penúltimo personagem que nós vamos falar aqui é um dos protagonistas da série Breaking Bad e é um dos personagens que a galera mais gosta também, o Sr. Jesse Pinkman. Yeah, Mr. White. Yes, science. Bom, o Jesse Pinkman, gente, tem uma série de problemas com um monte de coisa, tá bem? Eu pensei em pinçar ele aqui para falar sobre é a questão do uso de drogas. O termo mais técnico para falar a respeito de dependência química dentro deste contexto do Jesse é transtorno por uso abusivo de substância. Dentro desta expressão pode entrar tanto o uso abusivo de drogas, quanto o uso abusivo de álcool, quanto o uso abusivo de alguns outros tipos de substância, tá? Bom, como fica claro ao longo de toda a série, o Jesse Pinkman de fato tem um problema com o uso de drogas, com dependência de consumo de substâncias num nível super abusivo. Por diversos episódios aparece ele usando coisas diferentes, desde álcool e cigarro na base de nicotina, quanto drogas feitas quimicamente, né, feitas em laboratório. Nós temos poucas informações sobre como foi a infância do Jesse em si e o que fez ele entrar nessa questão de uso de drogas, porque é até demonstrado um pouco como é que é a relação dele com os pais dele, mas não quando ocorreu a quebra, né, quando é que ocorreram os primeiros usos. Family, Mom. Why are you like this? Caracas. Eu digo isso porque geralmente transtorno por uso ou abuso, né, de substância está muito relacionado a ter uma base familiar fragilizada, né? Uma família que acaba não tendo uma boa estrutura ali, não conversam com o filho, ou tem razões externas também ali que ficam prejudicando o desempenho do sujeito, a vida do sujeito, a pessoa poder trabalhar, ter as suas coisas. E nós não temos essas informações a respeito do Jesse. A gente só sabe que ele sofre por essa questão. Tanto que das vezes que ele ficou um tempo sem utilizar nenhum tipo de droga durante o seriado, ele tinha sintomas do que nós chamamos de abstinência. O nosso último personagem que irá aparecer neste vídeo é um outro vilão da série, porque o Walter White, na minha visão, também é um vilão, tá? You're goddamn right. Mas é um dos mais conhecidos e um dos maiores antagonistas em relação aos nossos protagonistas. O senhor Gustavo Fring, o chefão dos frango frito. Com um processo especial de fritagem. Eu achei super legal a ideia de trazer o Gus Fring aqui para falar sobre uma diferença de uma coisa que existe entre TPOC e TOC. As pessoas às vezes já confundem sintomas de querer limpar, de querer organizar as coisas com TOC de fato, tá? Em primeiro lugar, TOC não é bem assim para diagnosticar. TOC tem que ter uma série de outros sintomas ali por um tempo determinado, enfim, não vou entrar neste mérito. O TOC, como muitas pessoas conhecem, é a sigla para transtorno obsessivo compulsivo. O que muitas pessoas não sabem é que existe um outro transtorno com um nome muito parecido, que chama TPOC, é transtorno de personalidade obsessiva compulsiva. O que significa isso, Gabriel? Calma, meu amigo, eu vou lhe explicar tudo na medida do possível. Presta atenção, uma das principais coisas para diferenciar TOC de TPOC é a respeito da forma que a pessoa se comporta. Quando a gente fala de um transtorno de personalidade, conforme eu já falei aqui no canal sobre o transtorno antissocial, já falei também brevemente sobre o transtorno de personalidade borderline, tudo que se enquadra nisso de transtorno de personalidade aparecem dentro daquilo que a gente chama de a maneira da pessoa ser. Diferente de transtornos de humor, diferente de outros tipos de transtorno. Em termos, por exemplo, comparativos do TOC e do TPOC, a pessoa que tem TPOC vai ter a personalidade obsessivo-compulsiva. Tudo precisa sair organizadamente, direitinho, feito dessa maneira. Quase todos os dias são executados alguns rituais a respeito de como as coisas têm que ser feitas. Quando as coisas não são feitas da maneira que a pessoa imaginou, planejou ou solicitou, ela fica muito irritada. Diferente a respeito de certos comportamentos do TOC. Tem comportamentos do TOC, rituais do TOC, que podem não necessariamente seguir uma ordem de organização, mas sim uma coisa que fica mais ali maçante na cabeça da pessoa. Uma pessoa que tem TPOC de fato não vai ter um ritual, por exemplo, de ter que ficar apagando o interruptor não sei quantas vezes antes de sair de dentro de casa. Isso é uma característica muito mais específica do TOC.
O TPOC está totalmente relacionado à maneira da pessoa ser. E eu acredito que o Gus Fring tem um pezinho e meio no TPOC, para não dizer os dois. I don't think we're alike at all, Mr. White. You are not a cautious man at all. You can never trust a drug addict. Caralho, o maluco é brabo. Se ele tem motivos para isso e tal, eu não sei. É apresentado muito pouca coisa sobre a questão da infância dele. A gente vê um pouquinho do passado ali só no decorrer do Breaking Bad. Mas tu percebe em quase todos os trejeitos do personagem, quase tudo que ele faz, a presença dessa necessidade da organização, da perfeição, de ser tudo limpo, de ser tudo estruturado, que no momento que alguma coisa sai ali da estrutura que ele montou, vocês percebem o jeito que ele fica muito irritado e ele demonstra pouco as emoções dele. Isso é muito característico de TPOC, gente. Muito típico de pessoas que têm isso, demonstrarem esse tipo de comportamento mais controlador, mais ordeiro. Pra quem não me conhecia e viu esse vídeo até o final, o que você achou? Você gostou do vídeo? Ficou legalzinho? Você se divertiu aí? Você aprendeu alguma coisa? Para finalizar esse vídeo, pessoal, primeira coisa, não faça autodiagnóstico. Não pegue as coisas que eu falei em qualquer vídeo neste meu canal aqui e pense, eu devo ter isso daqui. Não faça isso. Segunda coisa, não esqueça de reforçar o terapeuta positivamente. Terceira e última, se você acredita que pode ter algum problema, que nem alguns dos personagens de Breaking Bad, e tu quer descobrir isso, não esqueça de fazer terapia, tá bom, gente? Até a semana que vem, então. Valeu!